Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Hoje é um dia especial da semana. É um dia em que eu gosto muito de estar celebrando terça-feira. Todas as terças-feiras, como você já sabe, você que me acompanha, eu dedico para ouvir o que disse o maior sábio de todos os tempos, Jesus Cristo. É na terça-feira. Eu acho que ao menos uma vez por semana, durante 5 ou 6 minutos, a gente tem que ouvir a palavra daquele ser extraordinário, que até nós podemos dizer estranho, que veio de uma outra dimensão para trazer uma nova ordem neste mundo. E na palavra dele de terça-feira, eu uso o Evangelho do dia. E hoje, você vê, é dia 2 de agosto do glorioso ano de 2022. Veja, o Evangelho de hoje é fantástico. Preste bem atenção. É o Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22 a 36. É algo assim estupendo. Logo depois, Jesus chamou seus discípulos e mandou entrarem na barca e passarem antes dele para a outra margem, enquanto ele ia despedir a multidão. Chegando à noite, Jesus estava sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma. É um fantasma. Um ser na madrugada caminhando sobre as águas. Imagina a ideia deles, é um fantasma. Disseram eles entre si, soltando gritos de terror. Você, como é que faria? Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde tu estás. Jesus disse-lhe: vem, vem. Pedro pulou da barca e começou a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. Agora veja só. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão. Palavra da salvação. Este episódio do Evangelho eu acho extraordinário. A maior parte das cenas, dos acontecimentos de Jesus aconteceram à margem do mar da Galileia, um mar de mais ou menos 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura e uma grande profundidade, um mar de água doce. E de vez em quando rompiam tempestades lá de cima do Monte Nevado, Monte Hermon, descendo pelos vales, pelos cânions, e esse vento ia se acumulando cada vez mais a ponto de agitar violentamente e de repente as águas do mar. E foi isso que aconteceu. Jesus foi até os discípulos naquele barco que estava a perigo, caminhando sobre as águas.
algo impossível. Dentro dos nossos olhos, é algo impossível. Hoje existe até o metaverso. De repente, no metaverso, a gente pode imaginar como realidade. Mas vamos ao que aconteceu. Eles pensaram que era um fantasma. Não é só hoje que se acredita em fantasma, nem só naquele tempo. É um fantasma. Estava apavorado na madrugada da noite com aquela luminosidade ofuscante, um ser caminhando sobre as águas, solitários ele nas ondas, lutando contra as ondas do mar. Estavam assustados. Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Foi um alívio para os discípulos. Pedro, o mais afoito, o mais entusiasmado, o mais impetuoso, disse: mas se és tu, então deixa que eu vá caminhando até onde tu estás. Jesus não respondeu para ele: não, isso é perigoso. Ele disse: vem, disse Jesus, vem. Pedro, sem pensar duas vezes, diante do apavoramento dos seus companheiros, que pensavam: esse cara vai se afogar, saltou da barca e saiu caminhando sobre as águas, na direção de Jesus. Que coisa fantástica! Caminhou sobre as águas. Como é que pode? Vem. E ele acreditou que podia caminhar sobre as águas até onde estava Jesus. Vem, uma palavra de segurança, de força, de energia e de fé. E ele foi. Só que as ondas começaram a recrudescer cada vez mais. As águas subiram um pouco mais além dos seus pés, dos seus tornozelos, das suas pernas. E ele ficou apavorado. Achou que ia se afogar. E logo pediu socorro. Me socorre, meu querido mestre Jesus, senão eu morro afogado. Duas coisas aqui nos deixam intrigados e com um aprendizado fantástico. Primeiro, enquanto Pedro acreditava, ele podia tudo. Podia tudo, inclusive caminhar sobre as águas. Quando a gente diz que a fé pode tudo, quando Jesus disse: quanto ao poder, quem tem fé, tudo pode. Quando Jesus disse certa vez: aquele que tiver fé fará aquilo que eu faço e fará coisas maiores ainda do que esta. E Jesus estava caminhando sobre as águas. E os seres humanos, então, que tiverem fé, podem caminhar sobre as águas. E São Pedro caminhou sobre as águas. Só que a fé é uma força poderosa que sustenta. Mas ela não admite medo, não admite dúvida, não admite retrocesso, não admite hesitação, não admite negativismo. A fé é a palavra verdadeira, acreditada, definida e definitiva. Essa é a força que move a mente, o espírito, as energias da pessoa e faz acontecer até mesmo o impossível ou o milagre. Mas Pedro, ao duvidar, ao ter medo, desfez-se aquela força que o levava. Ele se tornou uma pessoa comum, pesada, como são todas as pessoas que têm uma mente pesada, uma alma pesada, uma fé muito diminuta, e foi afundando. Era a lógica. Aprenda, meu amigo, minha amiga, isto que está acontecendo. Eu até quero contar para você que hoje eu recebi um convite para participar de um documentário na Netflix, no Rio de Janeiro, pela Globo, para ser entrevistado sobre a fé, o poder da fé. E a fé é isso que você está vendo no Evangelho de hoje. Vamos pensar nisso. Vamos acreditar que nós somos muito mais. Nós não somos esse ser pesado, complicado,
mas nós somos da dimensão do infinito e através do nosso espírito podemos nos elevar para onde quer que nós queiramos. Que a bênção de Jesus esteja sempre sobre você, iluminando os seus caminhos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.